E quando o rebote é passivo e tranquilo, o que será que acontece? Essa e outras perguntas eu vou te responder hoje, porque esse é o vídeo Cliff Responde. Então, se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Cliff Oliva, sou terapeuta, especialista em relacionamento rebote, especialista em dependência emocional. E eu te ajudo a superar, a reconquistar ou a entender desse tipo de relacionamento, se for da tua vontade. Antes de mais nada, claro, eu vou pedir para você, assim, coraçãozinho para coraçãozinho, se inscreve aqui no canal, que é muito importante, ajuda bastante, e você ainda não perde os próximos vídeos. Aqui embaixo eu vou deixar o link do meu WhatsApp, caso você queira conversar diretamente comigo. Vou deixar também o link da aula do relacionamento rebote. Você quer mesmo se aprofundar em relacionamento rebote? Então, nessa aula vai ter do término até a reconquista, passo a passo. E, por fim, também o livro da dependência emocional, se o teu coraçãozinho tá muito dolorido. Esse vídeo era para mim ter gravado na sexta-feira, mas infelizmente eu estava com muita dor de cabeça, inclusive tive que reagendar alguns atendimentos, mas eu estou aqui para gravar ele hoje para não deixar de responder as perguntas aqui no canal. Inclusive, você pode botar essas perguntas não só nesse vídeo aqui, como em todo o canal. Então, metralha de perguntas que uma hora a tua pergunta vai aparecer aqui, eu tenho certeza disso, tá bom? Só para avisar que, e eu vou avisar isso essa semana, segunda-feira que vem, a partir da segunda-feira que vem, dia 10, vamos voltar com as lives às 8h30 da noite. Então, se prepara, agenda aí com você, segunda-feira, 8h30 da noite, live ao vivo aqui no canal, e vai ser toda segunda-feira. Eu estava reestruturando algumas coisas, agora vai dar certo, combinado? Então, vamos responder as perguntas. Eu selecionei algumas perguntas aqui para responder. Lembrando, coloca a tua pergunta aqui. Inclusive, coloca aquela que mais te ajudou. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Qual que mais te ajudou? Coloca aqui que eu gostaria de saber, tá bom? Então é a Gerlane Martins. A Gerlane Martins pergunta o seguinte: Cliff, como vou mostrar para minha ex que sou a opção certa, se a outra tem mais condições financeiras? Gerlane, meu amor, inclusive já tem um vídeo aqui no canal falando sobre mais rico do que eu, ou dublê de rico, que inclusive foi um termo que um mentorado usou e eu adorei, sobre essa questão de condições financeiras dentro do relacionamento rebote. Nós associamos o rebote e nos minimizamos perante as outras pessoas em diversas áreas. No teu caso, é condições financeiras. Num outro caso, é porque é mais alto do que eu. Num outro caso, é porque é mais bonito do que eu. Num outro caso, é porque se veste melhor do que eu. Ou porque tem um negócio maior do que eu. Enfim, nós colocamos diversas coisas na nossa mente para nos desestimular, inclusive para nos sabotar. Mas condições financeiras, de fato, não faz nenhum relacionamento. Até porque, se fosse assim, quantos relacionamentos de pessoas mais ricas, mais abastadas, quantos relacionamentos de pessoas famosas seriam relacionamentos lindos, maravilhosos e perfeitos?
É claro que num primeiro momento, Gerlane, as condições financeiras podem sim proporcionar momentos de anestesia ou prolongar esses momentos de anestesia. Mas, eventualmente, na cabeça lá da tua ex, vem a tua imagem, se vocês construíram aqui um relacionamento em base sólida, vem a tua imagem independente de qualquer lugar. Independente se for aqui no Brasil ou se ela está andando pelas gôndolas de Veneza, maravilhosa, com rebote, o pensamento vem. Então, não é nas condições financeiras da qual você deva se apegar. Não é isso que deve fazer você paralisar no processo, desanimar, principalmente na tua própria evolução. Independente do desfecho com a tua ex, se vão voltar ou não, investir na tua própria evolução vai te proporcionar relacionamentos melhores e, principalmente, vai fazer com que lá na frente tenha uma grande diferença num eventual retorno. Então, não deixa isso te abalar, que isso, dentro desse aspecto de rebote, realmente não conta muita coisa, não. Eu te garanto, tá bom, meu amor? A Chayenne Marcelli. E quando o rebote termina, é a mesma coisa? Ela perguntou isso num vídeo da qual eu falei quando o teu ex termina com o rebote, como se sente. Mas e o contrário, né? Se o teu ex ou a tua ex queria ficar num relacionamento, mas quem termina é o rebote. Ou seja, o rebote aqui está cortando aquela afirmação, aquela pseudo-ilusão, né? Aquele pseudo-amor, aquela pseudo-paixão da qual o teu ex ou a tua ex está ali na mente naquele momento. Quando é que o rebote termina? É diferente? Sim, Chayenne, é diferente sim. Justamente por conta deste corte. E a diferença aqui pode ser num período que o teu ex ou a tua ex vai correr atrás do rebote. Até dá para fazer um vídeo para se aprofundar mais nisso, que é bastante interessante. Então, um período que vai fazer correr atrás, porque cortou, né, essa autoafirmação, esse script mental da qual o teu ex fez dentro desse relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, isso também é excelente, porque acaba frustrando de certa forma. Se os dois voltam, a tendência é durar ainda menos, porque esse corte, essa frustração acelera o processo do término dentro do relacionamento rebote. Essa é a principal diferença, mas como eu disse, seria até bom e até gostaria de saber se vocês gostariam disso, fazer um vídeo mais aprofundado sobre esse tema, tá bom? O Sidney Punk me pergunta o seguinte: ela voltou para o ex porque eu a tratava mal. Agora, ela pediu para ser um amante, para eu ser um amante, né? Ser seu amante. E agora? Sidney, olha só que interessante, né? Então ela voltou para o ex porque você tratava mal. Bom, primeira coisa, tem que ver se ela voltou para o ex, se o que você passou não foi um relacionamento rebote, se foi ou não, né? Aí teria que se aprofundar um pouco melhor para saber se foi ou não. Mas eu vou pegar na parte em que você a tratava mal e o que você deve fazer agora. Primeira coisa é você entender se realmente você a tratava mal. Fazer esse exame de consciência, né, como você coloca aqui no comentário.
Se você realmente a tratava mal, você tem que mudar a tua postura. Isso é fundamental. Não só para esse relacionamento, mas eventualmente para outros relacionamentos. Porque tem que ver essas causas que tratava mal. Quem sabe você não está carregando aí lixos emocionais, crenças, conceitos, preconceitos de outros relacionamentos, talvez da infância, que faça com que você trate mal os relacionamentos. Às vezes você faz isso nem é por maldade ou sacanagem. Às vezes é, eu não sei te dizer, mas se não for, procura as raízes disso. Isso vai te ajudar não só nesse relacionamento que está se formando agora, como nos próximos relacionamentos. Então, esse é um ponto. O outro ponto é, se você não a tratava mal, e isso é parte ou é coisa da cabeça, uma ilusão da cabeça da outra pessoa, da cabeça da tua ex. E sim, isso pode acontecer. Afinal de contas, uma pessoa carente e dependente em demasia, né, dependente emocional ou carente, quando eu não supro as necessidades da carência e da dependência, ela acha que eu estou tratando mal. Na verdade, eu só não estou suprindo as carências. Então, nem sempre o que o nosso ex ou a nossa ex fala, ai, você me tratava mal, nem sempre é realmente verdade. Então, supondo que você não a trate mal, aí aqui falta um posicionamento, você saber se posicionar e se comunicar mais assertivamente, mostrando que você não a tratava mal, que você só não supria determinadas carências e dependências, que é algo que ela deve lidar. Claro que não é assim que você deve falar com a pessoa, eu estou te explicando nessas palavras para você entender. Então, aqui eu tenho esses 2 pontos que responde o e agora. Agora, o terceiro ponto aqui é sobre ser amante. Assim, Sidney, eu acho que você é um cara interessante, um cara bacana, que está vendo sobre esse tipo de conteúdo, está querendo aprender a ter relacionamentos melhores. Isso já diz para mim que você é um cara que quer evoluir. Creio eu que você não precise se prestar a esse papel de amante. E aí, nesse sentido, você também precisa se posicionar. Afinal de contas, cara, a pessoa que mais vai te dar valor nesse mundo é você mesmo. E o contrário também é verdade. A pessoa que mais vai tirar o valor de você mesmo é você mesmo. Então, dê o valor a você mesmo, tá bom? Espero poder te ajudado. 1980, Fábia. A Fábia, que inclusive foi minha mentorada e faz parte do clube de membros. E por falar em clube de membros, está começando lá no clube de membros uma série de aula toda quarta-feira, as fases da reconquista. Vão ter aulas aprofundadas, então eu recomendo você ir lá no clube de membros aqui do canal, é só clicar Seja Membro, tá bom? Então a Fábia pergunta, Cliff, e quando o rebote é passivo e tranquilo? Ela faz essa pergunta num vídeo que o título é assim que o rebote vai sufocando, na qual eu explico a dinâmica do relacionamento rebote, que pela carência, dependência e outros fatores, vai sufocando, o rebote, né, vai sufocando, também muito baseado na insegurança, vai sufocando o teu ex ou a tua ex, diminuindo esse tempo do rebote. Mas aí ela pergunta, e quando o rebote é passivo e tranquilo? Fábio, quando nós somos passivos e tranquilos, as duas palavras aqui, a passividade e a tranquilidade, elas não são a mesma coisa. Às vezes nós confundimos e achamos que as duas palavras estão ali
bem parecidas. E não. Uma coisa é você ser tranquilo, outra coisa é você ser passivo. Vamos lá para a gente entender. Tranquilidade é uma maturidade, é um estado da qual você olha aquela situação e da qual você já tem uma tranquilidade, né? Uma calma para lidar com aquela situação. E essa calma nada tem a ver com passividade. Eu posso ter calma em lidar com a situação, me posicionando perante aquela situação, tanto num posicionamento de concordar com aquela situação, quanto um posicionamento de discordar daquela situação. Um exemplo, por exemplo, de calma e discordância. Eu peguei o meu ex, eu peguei a pessoa da qual eu estou me envolvendo, meu namorado, marido, me traindo. A maioria das pessoas vai para uma certa agressividade. Então, peguei ele ou ela na cama, ali no tchaca-tchaca na muchaca, ali na boca da botija. A maioria das pessoas vai para uma agressividade. Mas algumas pessoas são calmas e tranquilas e se posicionam naquele momento, mas não concordando. Terminam um relacionamento porque não admitem, por exemplo, traição. Mas fazem isso com calma e tranquilidade. Agora, a passividade, ela está mais relacionada a aguentar as coisas, ao não internalizar, né? Ao engolir. Então, sou passivo diante da situação, eu não ajo diante da situação, seja por medo, seja por crença, seja por alguma barreira, enfim, por vários fatores, eu não tomo ação, então eu sou passivo. E isso, a passividade, ela é muito ligada ao perfil do agradador, da qual eu falo muito aqui no canal, né? Os dois impulsos básicos, ou luta, ou fuga, né? Ou agredir, ou agradar. O agradador tem muita passividade, de certa forma, por conta principalmente de medo, insegurança e algumas crenças. Essa passividade, muitas vezes nós confundimos que porque a pessoa não fala nada, porque ela engole em seco, é porque ela é calma e tranquila. Mas não é bem assim que funciona. O perfil passivo e o perfil agradador dentro do relacionamento rebote, e de certa forma é um dos perfis comuns no relacionamento rebote, é ainda melhor para essa questão do sufocamento, falando em questão de sufocamento. Porque num primeiro momento, a pessoa, né, o teu ex, então aqui, ele vai fazendo as coisas e o rebote lá, ou a rebote, vai engolindo, vai internalizando, vai somatizando todas essas coisas das quais o teu ex está fazendo. Mas chega uma hora que isso se torna tão grande dentro da pessoa que ela coloca para fora, ela vomita. Então ela passa da passividade, ou seja, do agradador, para o agredidor, para aquele momento que eu já estou tão saturado. Então, se é um perfil passivo, é ainda melhor, porque vai encurtar, de certa forma, o tempo desse relacionamento. Porque no momento, né? Então eu vou aguentando. No momento aonde eu vou colocar para fora, eu vou colocar uma primeira vez e isso vai se tornar como um jogo de dominó em sequência. Eu vou metralhar a pessoa, colocar várias e várias vezes isso para fora, porque eu fui acumulando e aquilo foi
crescendo dentro de mim. Esse colocar para fora não necessariamente seja um colocar em palavras. Eu posso colocar na forma também de sufocamento. No tempo de passivo, vamos colocar assim, né? Que a pessoa estava aceitando tudo. Não, faz tudo, pode sair, tá tudo certo. Mas chega um momento que eu começo a botar as garras e agora fica aqui e sufocar a pessoa. Então, de certa forma, mais do mesmo em questão do outro perfil que eu comentei no vídeo, tá, Fábia? Se você quiser dar uma olhada, inclusive para todos, né, não só para a Fábia, dá uma olhada nesses vídeos que eu falei aqui, que daí creio que você vai entender melhor a pergunta das pessoas aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado. Não esquece que aqui do lado tem 2 vídeos especiais que eu vou deixar para você. Amanhã vai ter vídeo também. Um grande abraço, muita luz, muita paz e muita sabedoria. Namastê. Tchau.